Olá pessoal, estamos com mais um vídeo no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa terceira aula de italiano, ok? Bom, plural dos substantivos é o que nós vamos falar hoje, ok? Eu aconselho que quem ainda não assistiu a aula 2 de italiano, tá? Para entender essa aula de uma forma melhor, é melhor ver a aula 2 que fala sobre os artigos definidos, tanto no singular quanto no plural, tá? Porque aqui nos substantivos eu vou usar esses artigos e eu não vou ficar explicando por que o plural daquele artigo é daquele jeito, de novo, ok? Então, eu só vou dar ênfase no plural dos substantivos, ok? Que é o que nós vamos aprender hoje, ok? Bom, o interessante no italiano com relação ao português é que o italiano ele não faz o plural parecido com o português. Não é aquela questão do S, né? Muito fácil do português. No caso do italiano, são trocas de vogais, então vamos tentar aprender isso de uma forma bem clara, que não é difícil, só tem que acostumar, porque realmente é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Porque a gente sempre põe S, 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 e no italiano não tem isso, ok? Bom, então vamos lá. A regra geral no italiano é que se a palavra termina com o plural é feito em I. Como assim? Você vai tirar o O da palavra e vai substituir esse O pela letra I, tá? O mesmo acontece com A. Terminou com A, né? O plural em E. Terminou em E, o plural em I. Vamos ver alguns exemplos, ó. O menino, os meninos. Il ragazzo, i ragazzi. Ok? Il ragazzo, i ragazzi. Percebe que o O aqui no ragazzo trocou para I. Então, é exatamente como na tabela diz, ó. Terminou em O, passa para I. Ok? Menino também pode ser bambino. Então, no plural seria bambini. Bambini. Só que bambino é menino mais criança, mais infantil, né? Mais pequeno. E o menino ragazzo é um menino mais jovem, um moço. Ok? O sofá, os sofás. Il divano, i divani. De novo, ó, terminou em O, passa para I. E o artigo aqui, ó, definido, il, né, no masculino, singular, passa para I, no plural, ok? A casa, as casas. La casa, le case. Ó, terminou em A, passa para E. E o artigo definido também muda. La, le, singular, plural. E no caso é feminino, né? A porta, as portas. La porta, le porte. Então, terminou em A, troca para E. A mãe, as mães. La madre, le madri. Terminou em E, como na tabela, troca para I. Então, madre. A chave, as chaves. La chiave, le chiavi. Percebe aqui ó, que o CH não tem som igual do espanhol. Aquele som de T chiado, não é chave. É chiave, chiave. Da letra Q do português, né? Ou o som de K, por exemplo, chiave, tá? Então, la chiave, le chiavi. Terminou em E, troca para I. E tem palavras que o plural não muda, somente o artigo, né? Então, o café, os cafés, il café, i café, ok? Mesma pronúncia. A cidade, as cidades, mesma coisa. La città, le città. Ok, ó, não mudou a terminação. O computador, os computadores. Il computer, i computer. Né? No caso, essa palavra veio do inglês, por isso que o som aqui, computer, ele é meio puxado do inglês, tá? Il computer, i computer. E o plural também desse substantivo não muda. Agora nós temos dois tipos aqui, né, de substantivos que terminam em O, mas não é essa terminaçãozinha aqui com essa regra aqui, que a gente tira o O e já coloca o I, né? Percebe aqui, ó, o O passou para A. Aqui o O passou para uma terminação INI. Bom, então, o plural aqui do o homem, l'uomo, é gli uomini, né? O certo seria gli uomini, né? Gli uomini.
já que tem que tirar o o e pôr o i. Mas essa é uma das palavras que não segue a regra. Então, l'uomo passa gli uomini, ok? É uma palavra que a gente tem que estar gravando o plural dela, ok? L'uovo. L'uovo é o ovo, né? E o plural fica no feminino, é isso que é engraçado, porque é uma palavra masculina, só que aqui está contraída, né? Porque senão a gente ia usar il, o ovo, se não tivesse começando com uma vogal, que é masculino. Mas como começa com vogal, então l'uovo. Mas no plural, além de tirar o o e passar para a letra A, né, substituir o o por A, o plural é um artigo, o artigo fica no plural feminino, ó. Le, em vez de li, como aqui, ó. Já que a palavra começa com vogal, teria que ser no masculino, li, já que a palavra ela é masculina. Mas no plural ela se torna feminina. Então, a gente usa o plural le, de feminino. Le uova. Legal, né? Então, o ovo, os ovos. Ou os ovos, né? L'ovo, le uova. Ok? Plural dos substantivos. De novo, vamos lá. Terminação em co. Terminação em co, nós temos dois tipos para fazer plural, tá? Quando antes desse co tiver essa vogal A, ou vogal O, ou vogal U, ou ainda uma consoante, seja qual ela for, né? Qualquer consoante, o que vai acontecer? Este co vai ter que ser mantido, esse som de k, de k. Então a palavra no final, quando você tira esse O aqui do co, né? Tira o O e põe um i, se você não fizer nada, ele vai ficar com som de ti. E toda vez que antes desse co tiver a, o, u ou qualquer outra consoante, ou qualquer uma consoante, o que vai acontecer? Ele tem que ser mantido esse som de k. Então a gente vai ter que pôr um h entre o c e o i. Então vai ficar assim: buco, que é buraco, buque. Em vez de tirar o o e só pôr o i, para não ficar buti, a gente coloca o H para manter este som de K, de K. Então, buco, buque. Tá? Ó, antes do co é um U, como aqui na regra. Outro aqui, ó, outro exemplo. Tedesco, tedeschi. Tedesco, tedeschi. Tedesco, tedeschi. Que é alemão, idioma, alemão de quem já nasceu lá, quem nasceu na Alemanha, né? Mesma coisa, ó, terminou em co e antes é uma consoante, ó, como na regra. Então, você tira o o e acrescenta não só o i, mas o h também entre o c e o i para ter esse som mantido de k, ok? Tedesco, tedeschi. Som precedente e ou i, ou seja, se caso não for nenhuma dessas vogais e nem consoante, que for essas aqui, e i, né? O que vai acontecer? Você simplesmente vai tirar o o e vai pôr um i. Não vai se importar com este som, né? Que tem que manter. Então, exemplo: amico, amici. Amico, amici. Ó, percebe? Antes do co é um i, ó, né? Então a gente só tira o o e põe um i. Amigo, amigos. Greco, grete. Greco, grete. Tá? Aqui no caso terminou em o também, em co, quer dizer, e antes era um e, né? Então, tira o o, simplesmente põe um i. E aí a gente não tem que manter esse som de k, ok? Terminou em go, o plural tem uma tendência de ser sempre gui, tá? G com H não é di, é gui, gui, como o nosso G-U-I do português, gui. Então essa é a tendência do plural quando a palavra termina em go, tá? Por exemplo, lago, laghi, né? Lago, lagos. Aqui no caso eu até esqueci de falar, né? Greco, grete. Grego, gregos, tá? Então, lago, laghi. Lago, lagos. Então, o plural aqui, ó, do go seria gui, ok? Outro exemplo, luogo, que é lugar. Luoghi, lugares. Mas nós temos exceções, por exemplo, se quando a palavra termina em logo, logo, né? Como, por exemplo, biólogo, biology. Antropólogo, anthropology. São palavras que terminarem em logo, né? Biólogo, antropólogo. E por causa disso, o go aqui, ele não faz plural em gui, e sim em di. Di, sem o H. Então, biólogo, biology.
antropólogo, anthropology, ok? E o plural desse co e desse go, né? Ka e ga. Então, terminou em K, o plural é sempre que. C-H-E, que. Amica, amique. Amiga, amigas. E ga, né? Terminou em ga, plural sempre em ge. Riga, rigue. G-H-E, ok? Que é régua, réguas. Ou até mesmo, dependendo do contexto, linha, linhas. Ok? Vamos ver outros exemplos. Tia, dia, ou tia, já, né? Depende da palavra. Então, se a palavra, nesse caso, terminar com esse tia aqui, e o i ele for tônico, né? Então, por exemplo, tia, dia, esse i ele vai ser mantido no plural. Então, por exemplo, farmacia, farmacia. Então, ó, esse tia aqui ficou com o tônico. Então, tia, esse i no plural mantém. Então, farmacia, farmacia. A gente faz lá a regra geral, né? Tira o a e põe o e. Farmacia, farmacia. Que é farmácia, farmácias. Aqui mesma coisa. Budia, budia, né? O i é tônico, então o que acontece? Simplesmente tira o a e coloca o e, mantém o i, ok? Como na regra geral. Caso a letra não for, esse i não for tônico, aí não será mantido. Por exemplo, validia, valide. Então, validia, valide. No caso, esse i ele é tirado, né? A gente tira ele e não coloca no plural, né? A gente não mantém ele. Fatia, fatie, mesma coisa, ó. Por quê? Porque aqui o i não é tônico, certo? Não é fatia, não é validia, é validia, fatia. Então, o i não é tônico, a gente simplesmente tira e no plural a gente simplesmente troca o a por e. Então, validia, valide, fatia, fatie, que é mala de viagem, né? Mala, malas, e face, rosto, né? Faces, face, faces, né? Rosto, rostos, ok? Agora uma exceção. Camisa, né? No italiano é camicia. E o i aqui ele não é tônico, não é camicia. Mas o plural a gente simplesmente mantém esse i e troca o a por e, como na regra geral. Então isso aqui é uma exceção, tá? Porque já que não era tônico, a gente tinha que simplesmente não manter o i. Era simplesmente tirar esse i aqui e fica c, né? Che, camice. Mas essa é uma exceção, tá? Camisa, camicia. Camisas, camice. Ok? Terminou em tio, dio. O plural é sempre ti, di, respectivamente. Ou seja, o ti para tio e di para dio. Então, bacio, né? Que é beijo. O plural é bate, ok? Orologio, orologio, que é relógio, né? Aqueles relógios de pulso, né? Por exemplo, orologio. E simplesmente orologi no plural. Então, a gente tira o o e não acrescenta outro i, porque já tem um i aqui, tá? Embora tenha algumas palavras, como zio, que nem com z, né? Zio, um z, i, o, que é tio. O plural, você tira o o do zio e põe um i, aí fica dois i's. Mas nesse caso, como são palavras, né, grandes até, a gente tira o o e mantém esse i somente, que já está na palavra. Não acrescentamos mais nenhum i, tá? Então, plural aí, ti, di, respectivamente. Bacio, bate. Orologio, orologi. Ok? Espero que vocês tenham entendido e por hoje é só. Deus abençoe vocês, bons estudos e tchau, tchau.